Olá, pessoal! Nesta aula, vamos abordar os conceitos de tokens e janela de contexto. São dois conceitos extremamente importantes no contexto jurídico, principalmente quando se está trabalhando com processos longos. Então, vamos abordar um pouco de janela de contexto e depois vamos falar um pouquinho sobre tokens. O que basicamente é a janela de contexto? A janela de contexto ela pode ser tida como sendo a memória da nossa ferramenta de inteligência artificial em determinada conversa. Por exemplo, vou enviar um prompt aqui para a ferramenta de IA. O que é legítima defesa? Defesa. Ela vai me responder e eu vou poder continuar essa conversa. A gente tem, né, um chat, então aprofunde no primeiro elemento. E aí a gente vai conversando. Só que o que acontece? Uma hora, essa janela, essa conversa, ela começa a ficar cheia. A ferramenta de inteligência artificial ela não consegue mais se lembrar de toda a conversa. Por quê? Porque a janela de contexto dela começa a ficar cheia. Se eu subo um anexo aqui, então eu estou trabalhando com legítima defesa, aí eu vou subir um anexo aqui, um acórdão que fala sobre legítima defesa, ou um livro que fala sobre legítima defesa. Quando eu subo um anexo, esse anexo também vai para a janela de contexto. Então, pessoal, todo o texto e arquivo que eu enviar vai para a janela de contexto. Quanto aos anexos, a gente vai falar depois sobre a forma de contagem dos tokens nos anexos, porque é diferente a depender da ferramenta, tá? Mas então, via de regra, todo o texto e arquivo que eu subo para essas ferramentas, ele vai para a janela de contexto. E aí, quando essa janela de contexto ela fica cheia, o que acontece? A ferramenta de inteligência artificial ela não começa a esquecer a conversa dessa forma, esquecendo de trás para frente. Não. Ela vai esquecendo o que ela acha que é relevante ou não para aquela conversa. E a gente não tem nenhum controle sobre isso. Nós temos uma ferramenta que é a Google AI Studio. É uma ferramenta do Google, a gente vai abordar na aula quando a gente falar sobre as ferramentas do Gemini, e era uma ferramenta que era bem interessante para a gente fazer a contagem de token, porque aqui a gente tem o chat, e aqui nós tínhamos um contador de token. Então, conforme a conversa ia andando, eu sabia quantos tokens eu estava utilizando. Mas essa ferramenta ainda serve para medir tokens de arquivos. Por exemplo, eu vou subir aqui um arquivo, tá? Então eu estou subindo aqui... Vou subir um capítulo de um livro, que é o arquivo que a gente vai usar na nossa aula de hoje. Então, esse arquivo que eu estou subindo aqui, ele tem 8.000 tokens. Então, eu consigo ter uma ideia do tamanho do token de cada arquivo, mas fiquem tranquilos, quando a gente está usando essas ferramentas de IA e a janela de contexto ela está ficando cheia, nós vamos receber um aviso, tá? Eu vou falar sobre o tamanho da janela de contexto, como é que é a janela de contexto do GPT, do Claude, do Gemini, mas então a ideia básica, pessoal, é que na conversa a janela de contexto ela se esgota. Uma hora o chat GPT, Claude ou Gemini vai esquecer do que a gente está conversando aqui, sobre trechos do que a gente está conversando. Quanto maior for a quantidade de arquivos ou de respostas que eu receber da ferramenta, mais rápido a gente vai ter o esgotamento da janela de contexto. E a janela de contexto ela é esgotada por conversa. Então eu estou conversando aqui o que é legítima defesa. Se eu abrir um novo chat e começar o que é dano moral, eu vou ter outra janela de contexto que está começando do zero. Então toda vez que eu abro uma nova janela, a janela de contexto ela volta para o zero. Né? Então, de novo, porque eu acho que é bem importante a gente entender o que é a janela de contexto, porque então, a memória da ferramenta de inteligência artificial sobre o que a gente conversa, ela não é infinita. Ela tem alguns limites e a gente vai abordar esses limites agora, quando a gente está aqui falando então, de janela de contexto, qual é o limite da janela de contexto dessas ferramentas. ChatGPT gratuito, tamanho da janela de contexto, 8.000 tokens. Na sequência a gente vai ver o que é um token, tá? Então, número aproximado de páginas, 15 a 20 páginas. ChatGPT Plus, 32.000 tokens, de 60 a 80 páginas. Claude gratuito, variável conforme a demanda.
número total aproximado a gente não sabe. Cloud pago, 200 mil tokens, de 300 a 400 páginas, e o Gemini tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, quantidade de páginas de 1.500 a 2.000, e o Notebook LM tem uma forma de funcionamento completamente diferente, e a gente vai analisar isso na aula do Notebook LM. Então, o que acontece, pessoal? Eu estou trabalhando aqui, então, com o meu ChatGPT gratuito. Então, eu tenho uma janela de contexto apenas de 8 mil tokens, é muito pequena, de 15 a 20 páginas, tá? Então, esse é o tamanho da janela de contexto do ChatGPT. Só que o que acontece com os anexos do ChatGPT? Olhem o que acontece. O ChatGPT gratuito, e vamos pelo pago. Então, o pago tem uma janela de contexto de 32 mil tokens. Vamos pegar aqui de 60 a 80 páginas. Mas o que acontece? Ele aceita anexos com até 2 milhões de tokens. Por que isso acontece? No ChatGPT e no Gemini também, tá? O Gemini ele também aceita arquivos com um tamanho maior. O ChatGPT aceita anexos com até 2 milhões de tokens, que dá mais ou menos ali umas 4 mil páginas. O que acontece, pessoal? Quando a gente sobe um anexo no ChatGPT, ele não insere automaticamente todo aquele anexo na janela de contexto. Ele utiliza uma técnica chamada RAG, que é basicamente, ela vai fazer um chunking, que é basicamente cortar o arquivo em pedaços menores. Então ele vai pegar aquele arquivo que tem 4 mil páginas e vai cortar ele em pedaços menores, e aí o que ele vai fazer? A depender da minha pergunta, ele só vai acessar o pedaço que é relevante para responder a minha pergunta, segundo a lógica de treinamento do ChatGPT. Então eu subo um processo de 2 mil páginas, pergunto alguma coisa, ele vai quebrar esse processo em pedaços menores e aí ele vai achar a minha resposta. E aí, por vezes, pessoal, tu acaba tendo problemas aqui no ChatGPT porque ele acaba deixando detalhes que são muito importantes porque a janela de contexto dele é muito pequena. Então vamos lá, ainda que ele quebre esse processo em partes menores, essas 4 mil páginas vão se quebradas em pedaços pequenos, no máximo, a gente vai ter ali 50 a 60 páginas, porque senão a gente vai passar a janela de contexto dele. Porque o que acontece? Quebrou em pedaços menores. Eu perguntei algo. O pedaço que foi quebrado em parte menor, que é utilizado para a resposta, ele vem para a janela de contexto. Então, no ChatGPT, tu pode colocar anexos com até 2 mil tokens, ainda que a janela de contexto dele seja de apenas 32 mil tokens. Isso acaba gerando alguns problemas, por isso que é sempre recomendável enviar o menor número de arquivos possível. Sempre, pessoal, prestem muita atenção nisso daqui. Isso aqui é bem importante. Vamos lá. Sempre recomendável enviar o menor número de arquivos possível. Sempre, pessoal. Porque isso facilita muito, quer dizer, ela reduz a possibilidade de uma ferramenta de IA alucinar e também tu acaba não preenchendo a janela de contexto com informações que são desnecessárias, tá? Então cuidem isso. Mas esse hoje é o grande problema do ChatGPT, é a janela de contexto dele, que é uma janela de contexto muito pequena, mas como ele aceita anexos com até 2 milhões de tokens, tu acaba podendo utilizar essa ferramenta para processos com maior volume, e isso já não é possível no cloud, que a gente vai falar na sequência. Então, para a gente resumir, pessoal, vamos voltar aqui. ChatGPT gratuito, 8 mil tokens, 15 a 20 páginas. Isso eu menciono o número de páginas, mas eu quero também mencionar aqui para vocês que, né, vamos lá, o que é legítima defesa. Se essa resposta aqui é medir em páginas, mas se, olha, a resposta número 1 aqui dele tem uma página, tem 2 páginas. Então, na verdade, é a quantidade de texto que vai naquelas páginas. Então, se eu tiver uma quantidade de texto
que preenche 20 páginas do Word, a minha janela de contexto do ChatGPT ela vai estar cheia, tá? Essa é a lógica, então, da janela de contexto. Então, no ChatGPT gratuito, 8.000 tokens, 15 a 20 páginas. ChatGPT Plus pago, 32.000 tokens, 60 a 80 páginas. Cloud gratuito não é relevado. E no Cloud pago, 200.000 tokens, de 300 a 400 páginas. Então, aqui no Cloud, cloud.ai, no Cloud, a nossa janela de contexto ela é maior, é de 300 a 400 páginas. Só que qual é o grande porém, pessoal? O Cloud não faz RAG. Isso, assim, não se sabe se de fato ele não faz, tá? Mas ele afirma que não faz pelo seguinte: logo, como ele não faz RAG, tu apenas pode enviar arquivos com essa quantidade de páginas. Ele não aceita. Se eu tentar subir aqui no Cloud um arquivo de 500 páginas, 600 páginas, 700 páginas, ele não vai aceitar, porque no Cloud todo o anexo vai para a janela de contexto. E é por isso que eu prefiro o Cloud, eu acho ele mais assertivo, ele alucina menos e ele analisa o processo com mais qualidade. Eu gosto muito do Cloud em razão disso e muito possivelmente isso se dá em razão de que ele não utiliza essa técnica de RAG. Só que isso acaba sendo um problema para quem vai utilizar processos volumosos. Se eu tenho um processo com mais de 500 páginas, eu posso utilizar o GPT, mesmo que ele tenha uma janela de contexto pequena, porque ele aceita o anexo, mas possivelmente eu não vou ter uma resposta tão satisfatória. Mas eu já não posso utilizar o Cloud, e aí a minha opção seria ir para o Gemini, que eu vou falar na sequência. Então, rememorando aqui, pessoal, ChatGPT e Cloud, porque é bem importante essa questão da janela de contexto. ChatGPT gratuito, 15 a 20 páginas. ChatGPT Plus, 60 a 80. Mas eu posso enviar anexos com até 2 milhões de tokens. Na sequência a gente vai ver o que é um token, mas então 4.000 páginas. Ele aceita anexos de 4.000 páginas, ele faz um RAG e não processa todo o anexo. Isso abre riscos no nosso mundo jurídico, na utilização, na nossa rotina profissional. Cloud pago, 200.000 tokens, de 300 a 400 páginas, e todo o anexo é processado. Isso nos dá muita confiança, ele vai ler todas as informações, mas eu não consigo trabalhar com processos grandes. Esse é o grande problema do Cloud. E o Gemini, ele aceita, a janela de contexto do Gemini é a maior de todas, tá? É de 1 milhão de tokens, é uma janela de contexto muito grande, mais ou menos ali de 1.500 a 2.000 páginas. Então, quando a gente tem um processo que ele tem mais ou menos ali 300, 400, 500 páginas, trabalhem com o Gemini, se vocês não conseguirem trabalhar com o Cloud, que vocês vão ter resultados satisfatórios. O ideal do ChatGPT, eu gosto, falando em termos de escrita jurídica, eu prefiro a escrita jurídica do Chat. Primeiro, eu prefiro a escrita jurídica do Cloud. Para mim é a melhor, e eu digo isso com muita tranquilidade. Quem não testou o Cloud, testem o Cloud. Vale muito a pena. Vocês podem criar todos os meus assistentes que eu passei para vocês no Cloud. Então testem o Cloud. ChatGPT, depois do Cloud, eu prefiro a escrita jurídica do ChatGPT, mas a análise dele do processo não é tão boa quanto a do Gemini, por causa da janela de contexto. Então, mas eu tenho que escolher só uma ferramenta. É difícil tu escolher só uma ferramenta, porque todas elas são diferentes. E aí, olha, a gente está começando a ver a janela de contexto, a gente já está vendo as diferenças e os riscos de não entender o que é uma janela de contexto ao utilizar ferramentas de inteligência artificial. Então a gente tem essa divisão, ChatGPT, Cloud e Gemini, Gemini com a maior janela de contexto. Aqui está a documentação do ChatGPT, do site do ChatGPT, ChatGPT gratuito, 8.000 tokens, ChatGPT Plus, que é o de $20, 32.000 tokens, ChatGPT Pro, que é a versão de $100, de $200, 128.000 tokens, é uma janela de contexto maior, mas o custo é muito alto. E o Ting, que é para utilizar em equipe, também com 32.000 tokens, e aqui as versões de empresa. E agora vamos falar um pouco, pessoal, sobre o que é um token, para a gente finalizar assim, caminhando para o final dessa aula. O que é um token? Nós temos uma ferramenta, essa aqui, plataforma.openai.com/tokenizer.
Quando a gente abre essa ferramenta, a gente tem um contador de token. Então eu escrevi um texto aqui, quantos tokens eu tenho nessa frase? Nessa frase eu tenho 10 tokens e 36 caracteres. Vocês estão vendo aqui as cores, o roxo, o verde, o amarelo. Aqui, o roxo, o verde, o amarelo, o azul. Cada uma dessas cores é um token. O token é como se fosse, na verdade o token é a medida que a inteligência artificial utiliza para medir as palavras. Enquanto a gente mede as palavras por sílabas, caracteres, as ferramentas de IA, elas medem, elas entendem as palavras por meio de tokens. É a linguagem das ferramentas de inteligência artificial. E a gente vai fazer um teste aqui bem interessante, só para vocês entenderem bem. Eu peguei esse texto aqui, o direito aos alimentos, e a gente vai entrar vamos entrar aqui no site da OpenAI. Vamos lá, vou entrar aqui na ferramenta Tokenizer. Então eu estou entrando aqui no site da OpenAI, nesse site que eu passei para vocês, e eu vou colar esse texto aqui, que a gente colou. Então, ó, esse é um texto que ele tem 124 mil tokens e 583 caracteres. Aqui tem a cor, e é bem interessante também, pessoal, que, por exemplo, quando a gente começou no ChatGPT-3, esse texto ele tinha 214 tokens, porque o ChatGPT, conforme tu vai evoluindo, as ferramentas precisam de menos tokens para entender as palavras. Então a gente tinha no ChatGPT-3 214 tokens, no GPT 3.5 e 4 152 tokens e no GPT-4o 124 tokens. Então a janela de contexto, por vezes, ela pode permanecer a mesma, só que a contagem de token da ferramenta ela é melhorada. E é bem importante também ressaltar que cada ferramenta tem a sua contagem de token. Eu estou aqui na plataforma da OpenAI. Aqui é como o ChatGPT faz a sua tokenização. O Google o Google a gente consegue ver naquele site que eu mandei para vocês, mas o Claude não tem essa ferramenta de contador de tokens. Então tá aqui a contagem de tokens do ChatGPT, cada uma dessas cores aqui é um token, e vocês conseguem ver aqui, por exemplo, depois eu vou falar isso na sequência, nas próximas aulas, porque a gente vai falar um pouco sobre o Word2Vec, conversão de tokens, palavras em números, a gente vai ver isso na sequência. Então, a gente tem aqui a ferramenta Tokenizer, que é bem interessante para a gente analisar os tokens, fazer a tokenização. E para a gente finalizar, tem essa tabela aqui, que ela é muito, muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. O que acontece? Vamos falar um pouco sobre as ferramentas, tá? ChatGPT, ele não lê PDFs escaneados. O que eu quero dizer com isso? Vou abrir de novo aqui o nosso navegador. Se eu vier aqui no ChatGPT e eu subir aqui um arquivo para o ChatGPT, eu vou subir um arquivo que é um capítulo de um livro que eu sei que ele é escaneado. Ele não vai nem subir esse arquivo. Ele vai me dizer que não foi possível extrair nenhum texto. Ele não consegue ler arquivos escaneados. Então, se vocês têm aquele processo antigo que foi digitalizado e depois transformado em processo eletrônico, cuidado, o ChatGPT ele não vai conseguir ler esse arquivo, porque ele é um arquivo escaneado. Tenham muito cuidado com isso, tá, pessoal? Isso é bem importante, o ChatGPT não consegue fazer essa leitura. E se no mesmo arquivo vocês tiverem, por exemplo, foi escaneado o processo antigo, mas também junto se escaneou documentos ali que já eram digitalizados e se colocou tudo no mesmo arquivo. Se no mesmo arquivo vocês tiverem uma parte escaneado e uma parte já com o formato correto, que é o formato que a gente trabalha hoje, ele vai abrir o arquivo, mas ele não vai conseguir ler a parte inicial e vocês vão ter que cuidar isso. Ele vai te dar respostas a partir do que ele conseguir ler da parte correta, por assim dizer. Vou dar um bom exemplo. Inquérito policial, ele é digitalizado, ele é remetido ao juízo, o juiz começa a despachar, o Ministério Público se manifesta, a defesa se manifesta, eu vou lá e imprimo o arquivo inteiro desse processo. Quando eu subir todo esse inquérito, a ferramenta do GPT não vai me avisar, porque tem os dois tipos, e todas as minhas perguntas ela vai me responder com base no despacho do juiz, na manifestação do Ministério Público e na manifestação da defesa. Ela não vai ler o inquérito policial, tá, pessoal? Isso é bem importante. Tem como a gente adaptar isso para trabalhar no GPT, a gente vai ver depois no final da nossa aula. Então, muito cuidado.
O ChatGPT ele não tem essa leitura. O ChatGPT ele lê imagem. Então o que acontece? Se eu estou trabalhando com um arquivo que é escaneado, se eu tirar um print da minha tela e mandar o print, aí o ChatGPT vai ler. Se eu tirar uma foto, ele vai ler. Ele consegue ler imagens, mas ele não lê arquivos escaneados. E ele processa vídeo? Não. Se eu subir um vídeo de um processo, o ChatGPT ele não vai ler. O Claude, pessoal, ele lê PDFs escaneados, então eu vou subir aqui no Claude, o mesmo anexo que eu subi lá no ChatGPT, que é um até vou mostrar aqui o anexo para vocês olharem bem o que é um arquivo aqui, ó. É um trecho de um livro, e vocês conseguem ver, né, que ele é um livro escaneado, mas o principal ponto é que assim, ó, o que acontece? Quando eu passo o mouse aqui, ó, eu não consigo selecionar o texto. É um texto, é um arquivo que foi escaneado e ele não passou por uma técnica chamada OCR, que a gente vai falar logo na sequência, que aí o ChatGPT conseguiria ler. Então, se vocês tiverem um arquivo e vocês passarem o mouse, ó, não consigo selecionar o texto. Esse aqui é um arquivo escaneado. Mas eu vou vir no Claude, vou subir esse arquivo aqui no Claude. Deixa eu subir ele aqui. Olha, faça um breve resumo em português. Vou tirar aqui o pensamento prolongado. E aí ele vai processar esse texto. Ele consegue processar esse texto aqui com esse arquivo com qualidade, tá? Então isso aqui é bem importante, prestem atenção nisso. Muita gente utiliza o ChatGPT, então tenha cuidado. Então, ó, ele está processando aqui o arquivo. Que mais, pessoal? Claude, ele lê imagem, sim, e ele não processa vídeo, tá? Então, se a gente vier aqui no Claude, se eu subir um vídeo de um processo, ele não vai conseguir subir esse vídeo. Gemini, pessoal, lê PDFs escaneados, lê imagem e também processa vídeos. Essa é a grande vantagem hoje do Gemini. O Gemini processa vídeos. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou abrir o Gemini. E eu tenho aqui, pessoal, separei para a nossa aula, baixei um interrogatório, fui no YouTube, baixei aqui um interrogatório. Deixa eu pegar aqui. Aqui, baixei um interrogatório da Lava Jato. Opa! Vou ter que parar aqui o vídeo, tá? Porque me deu um probleminha aqui. Me perdi ali, eu vou continuar, tá? Aqui na parte da subida do anexo. Então, pessoal, vou subir, vou voltar para te ficar com mais tempo. Então, pessoal, eu vou subir aqui o anexo de um vídeo. Baixei um interrogatório que está ali no YouTube, um vídeo público. Está subindo aqui no YouTube. Quando ele sobe aqui no YouTube, não, no Gemini, quando ele sobe aqui no Gemini, eu vou querer mostrar aqui para vocês, para a gente rememorar. Então, ChatGPT não lê PDF, ele lê imagem e processa vídeos. Esqueci de mencionar que todas as ferramentas elas processam áudio também, tá, pessoal? Processam áudio e a gente vai aprender, quando a gente chegar nas ferramentas, a como trabalhar de uma forma avançada, com vídeos, com áudio e com áudios nessas ferramentas, mas elas processam, tá? Processam áudio e a única que processa vídeo é o Gemini e o Notebook LM ele é o Gemini, basicamente, a gente vai ver isso, então o Gemini também processa. Então, nós teremos o Gemini e o Notebook LM processando vídeos. Na sequência, eu vou falar do Gemini. Então, enquanto ele processa, o Claude, ele não processa vídeo, processa PDF e lê imagem, e o Gemini é o único, então, que processa os três tipos de vídeo. Vamos ver aqui se o Gemini já terminou de subir o arquivo, porque ele é um arquivo um pouco maior. Ele ainda está subindo. Enquanto ele está subindo, eu vou falar aqui para vocês sobre o Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta muito interessante, a gente vai abordar também. Lê PDFs escaneados. Aqui, pessoal, peço desculpa, mas é sim, tá? Ele lê imagem sim. E ele processa vídeos, sim. Então, o Notebook LM, ele segue a linha do Gemini, ele processa PDFs, imagem, vídeos, tu consegue fazer transcrição com o Notebook LM, agora tu consegue fazer também com o Gemini. Eu acho que num futuro próximo, ChatGPT e Claude também vão começar a processar vídeo,
que acontece? Para processar vídeo, o custo dessas ferramentas é muito alto. Então, acho que por uma opção de questão de economia, o ChatGPT e o Claude ainda não liberaram o processamento de vídeos, mas o Gemini liberou, e é bem interessante. A gente vai ver as diferenças de usuários gratuitos e pagos, o que um tem e o que o outro não tem quando a gente for analisar a ferramenta Gemini, mas tanto o usuário gratuito como o usuário pago, da versão paga do Gemini tem acesso, e o notebook LM também lê PDF, imagem, vídeos e áudio. Vamos ver aqui se ele finalizou o processamento, porque eu quero trabalhar com essa. Ó, ele processou o vídeo, tá? Então vamos lá. Faça uma análise do depoimento. E aí ele vai processar o vídeo. Vou esperar ele gerar a resposta, porque é bem interessante a gente trabalhar com o vídeo, para vocês olharem aqui a resposta. E então, arquivos de áudio, as 3 plataformas aceitam. Enquanto ele me gera a resposta, eu vou falar sobre o tamanho dos arquivos que cada ferramenta aceita. Na aula em que a gente for analisar essas ferramentas, a gente vai analisar o tipo e o tamanho de arquivo de uma forma bem específica, mas eu deixo ressaltado para vocês que isso está mudando a todo momento. Então, na verdade, tentem subir o arquivo, se der o erro, ele vai avisar qual é o tamanho atual. Isso está sempre mudando, sempre as ferramentas estão ampliando o tamanho dos arquivos, então fiquem bem tranquilos. Mas a gente vai abordar isso aqui também lá na aula do ChatGPT, do Claude e do Gemini. Ele está processando aqui o vídeo, ele é um pouquinho mais demorado. Eu vou fazer o seguinte, tá? Tu corta essa parte aqui também, que ele está demorando bastante. Quando ele me começar a gerar, quando ele começar a gerar o texto, aí tu volta a imagem, tá? Aí eu vou começar a falar, vou ficar mudo aqui, enquanto ele não sair do só um segundo aqui, tá? Ó, só para te ter uma ideia, 4 minutos quando vai fazer o corte. Vou anotar para ti ali, tá? Também não sei se o Gemini não travou. Depois eu vejo isso. Vou colocar aqui na legenda para ti que tem um corte. Uns 4 minutos só para te ficar mais fácil, tá? Eu acho que ele travou. Não. Então, pessoal, ele começou aqui, ele leu não, né? Acessou o vídeo, ele tá fazendo análise. Uhum. Uhum. Ó, com base no vídeo fornecido, que apresenta um texto interrogatório do Anderson Torres, da Ministro da Justiça. Aí ele faz aqui faz todo um resumo bem detalhado, inclusive o Gemini é muito bom nessa parte. Aí poderia fazer, olha, faça a transcrição, mencionando o orador quando dá fala. E aí o Gemini ele também vai fazer a transcrição. Antigamente, a gente precisava fazer a transcrição e vir para o Gemini, Claude ou ChatGPT. Hoje, como o Gemini ele aceita vídeo, quando a gente vier para o Gemini, a gente não precisa trazer a transcrição. Basta que a gente traga o vídeo. Quando a gente for trabalhar com ChatGPT ou Claude, eu preciso fazer a transcrição e jogar a transcrição para a ferramenta. Ó. Então ele pegou Alexandre de Moraes, Anderson Torres, se aproximou. Inclusive ele reconheceu a imagem. Anderson Torres, seu advogado, se aproxima da mesa. Enfim, pessoal, ele fez toda a transcrição e a qualidade aqui é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então vamos rememorando aqui para a gente finalizar. ChatGPT, aqui tem essa tabela. E vou mencionar para vocês, para a gente finalizar, quais são as alternativas para o arquivo do ChatGPT. Eu tenho como transformar, pessoal, aquele meu anexo que eu entreguei para vocês, aquele anexo, eu vou abrir de novo aqui o anexo para vocês. Deixa eu abrir aqui o anexo para vocês. Como é que eu faço para transformar esse anexo aqui? Deixa eu colocar o anexo aqui. Vou colocar o anexo aqui para vocês, só um minutinho. Esse anexo aqui, ele não tem o OCR, tá? Então nós temos 2 alternativas para isso aqui. Se o dado não for sensível, vocês podem abrir aqui o iLove PDF. O iLove PDF, ele tem uma ferramenta, aqui, ó. Vocês vão baixar e vocês vão encontrar aqui, ó, OCR PDF, tá?
converta facilmente um PDF escaneado, que é o nosso documento, em documentos selecionáveis e pesquisáveis. Então eu vou subir aquele meu anexo aqui do livro, vou subir aqui o capítulo 3, e basicamente ele vai passar um OCR nesse arquivo, ele vai transformar a imagem em um arquivo pesquisável. Utilizem o iLove desde que o dado não seja sensível, porque quando a gente utiliza o iLove PDF, a gente sobe o arquivo na web e depois ele devolve a resposta, então a gente pode ter algum problema. Enquanto o iLove processa, eu vou mostrar a segunda forma de trabalhar, que essa é a forma que eu recomendo para vocês com dados sensíveis, que é a ferramenta Adobe, pessoal. Eu já subi aqui o livro aqui na Adobe, e vocês conseguem ver que a própria ferramenta da Adobe, isso aqui só para quem é usuário da versão paga, já diz o seguinte, olha, um documento digitalizado foi identificado. A ferramenta Digitalização e OCR pode transformar digitalizações em imagens ou PDFs editáveis. Simplesmente no Adobe, se eu abrir esse arquivo aqui e eu vier clicar aqui em editar, o Adobe ele já vai converter a página digitalizada em texto e imagem editáveis. Então, simplesmente em clicar aqui, o Adobe já faz essa conversão, ele reconheceu o português, e aí o que a gente faz? Ele está terminando aqui, eu vou salvar, tá? Salvei, transformei aquela imagem em texto. Olha, eu consigo selecionar o texto. O Adobe ele faz isso muito rapidamente, seguro, o processamento é no computador. Então, o Adobe ele processou, e já que o Adobe processou, eu vou salvar ele aqui, vou salvar esse arquivo. Vamos lá. Salvei o arquivo. E eu vou, o iLove PDF também, tá? Então eu vou baixar o arquivo do iLove. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no ChatGPT, pessoal. Vou abrir aqui no ChatGPT o arquivo lá do Adobe, tá? O capítulo 3, esse aqui eu sei que é o arquivo do Adobe, do Adobe, tá aqui, ó. Olha, resuma em português o arquivo. Agora ele vai ler, porque a gente passou um OCR nele, ó. Então ele me acertou, mesmo arquivo, o arquivo do Adobe. E também, pessoal, eu vou subir agora aqui o arquivo que foi feito ali com o iLove PDF. Vocês conseguem ver aqui que o iLove, já baixei o arquivo do iLove. Então ele está aqui, né? Faça uma análise. E aí ele vai conseguir ler o arquivo. Então nós temos essas duas formas de poder trabalhar com o ChatGPT com arquivos que são digitalizados. Recomendo muito que usem o Adobe, vale muito a pena, e também, assim, ó, o OCR do Adobe é melhor, tá? Quando essas ferramentas passam o OCR no documento, dependendo da qualidade do documento, a gente pode reconhecer mais ou menos caracteres nesse arquivo. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, eu estou com um arquivo aqui do iLove, tá? Agora eu estou passando o mouse, vocês estão vendo que eu estou conseguindo selecionar. Isso aqui eu não conseguia fazer antes no meu PDF. Vou abrir aqui o PDF também, o PDF lá que eu passei no Adobe, e ó, eu estou conseguindo selecionar aqui também, tá? O Adobe tem uma qualidade superior de OCR. Então, quando vocês tiverem algum arquivo digitalizado, mas que vocês conseguirem passar o mouse de vocês em cima, é porque esse arquivo já sofreu o processo de osserização. E aqui o GPT ele terminou de analisar essa questão aqui do arquivo. Então, pessoal, se encaminhando ao final, foi uma aula em que nós abordamos os conceitos de janela de contexto, tokens, que são muito importantes para trabalhar com essas ferramentas. Analisamos que tipo de arquivos o ChatGPT, Claude, Gemini, Notebook e LM aceitam. E demonstrei para vocês uma alternativa que é muito válida para quem utiliza o ChatGPT na rotina jurídica. Muito obrigado.